Aqui cabe, como registros gerais, uma manifestação pública de recente manifestação que foi recortada na internet e transmitida sem que houvesse uma integralidade do contexto pela qual se falava. Há pouco, conversei com o ministro Ives Gandra, que isso começa num evento que foi formulado para ensinar a advogar no Tribunal Superior do Trabalho. Esse evento teve como escopo a participação de colegas para ensinar a advogar no tribunal. Quando eu tomei ciência das mensagens que recebi, eu procurei o coordenador desse curso, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, em meu gabinete, e disse a ele que não deveríamos nos imiscuir nesse tipo de concílio. Curso prático para atuação no Tribunal Superior do Trabalho, na corte na qual nós militamos. E recebi também posts de slides onde constava expressamente ministros e ministras azuis e vermelhos, mais liberais ou mais intervencionistas, mais legalistas ou mais ativistas, mais patronais ou mais protecionistas, como se não tivesse sido extinta a representação classista. Turmas azuis e turmas vermelhas, propícias às empresas ou mais propícias aos empregados. A minha manifestação no evento público foi no sentido de dizer que eu sou um defensor desta justiça. Essa justiça foi construída num país desigual por força de uma luta social na defesa e na tutela e na proteção de trabalhadores brasileiros, que conquistaram com muita luta os seus direitos. E eu quis dizer que, batizado que fui pela cor que me deram, eu queria deixar claro qual era a minha causa. A minha causa é a defesa dessa instituição. É uma história de família, é uma história de vida. Eu não participo de nenhum evento pago. E essa é a minha história de vida. E ali, naquele momento, eu estava dizendo para os juízes brasileiros que nós precisamos defender a nossa justiça, que está ameaçada. Como se as pessoas não precisassem de uma tutela. E não me diga que foi moralmente dizer uma coisa daqueles que não tinham a mesma causa de defesa da instituição, porque eu estava dizendo que eu não imaginava quem tem interesse em destruir uma instituição que foi construída com tanta luta no país. Sofreu tanto essa instituição. Tem sofrido cada dia, e eu assisti juízes desanimados, desalentados, tristes, porque não sabem qual é a perspectiva da sua atuação diante de tantos ataques. Tantos ataques. Não precisávamos de ataques internos. E a minha fala foi realmente representando aquilo que eu sou. Eu encontrei o meu destino sendo juiz do trabalho. Nessa vida eu encontrei meu destino. Eu não preciso que me remunerem, porque foi o que eu quis fazer desde o primeiro dia. E, como presidente do tribunal, eu não poderia ficar omisso diante de cursos de como advogar nesta corte. Se isso não é um conflito ético, não sei mais o que o seria. Com inscrições de advogados a custo alto. A custo alto. E aqueles que não podiam pagar o custo dos milhões de advogados trabalhistas brasileiros? Como eles ficavam? Como eles ficam? Como o acesso deles permanece? Eu pedi, eu falei, por favor, não façam, porque eu não vou ficar omisso. Mas aí vi um recorte. E, claro, cada um pode fazer o que quiser com a rede social, tirar o trecho, contextualizar. Mas eu tenho outros veículos de comunicação me procuraram hoje. E eu contextualizei por inteiro. Eu entreguei, inclusive, toda a transmissão da palestra, para eles entenderem sobre o que eu estava falando. E não por um recorte maldoso, que tentou desqualificar, de uma pessoa que eu conheço, até respeito. Mas
cada um é livre para fazer o que pensa. Agora, eu, como presidente do tribunal, devo satisfação pública à sociedade, à comunidade jurídica e à sociedade brasileira. E, na minha vida, tudo foi feito com transparência, com honestidade e com verdade. Não sou melhor que ninguém, mas eu sou honesto. E, quando eu disse ao ministro Ives, nós conversamos, eu falei, eu sou assim, eu sou transparente, eu não ajo por outras vias, que, infelizmente, eu vi, inclusive, no Senado Federal, recentemente. E é por isso que, se nós queremos um tribunal plural, e eu sou um presidente de um tribunal plural, eu sempre fui, eu disse exatamente naquele evento, eu sou de um tempo em que nós discutíamos as ideias com as nossas diferenças e argumentos. Ninguém era classificado na cor A, na cor B, nisso ou naquilo, ativista ou não ativista. Ninguém tem direito de me julgar se eu sou ativista ou não sou ativista. Ninguém. E eu tenho a prova documentada de onde começou isso. E tenho certeza que o ministro Ives, na sua dignidade, não vai dizer que não começou nesse evento, primeiro encontro de como atuar no Tribunal Superior do Trabalho, como fazer sustentação oral no Tribunal Superior do Trabalho. E é por isso que eu me manifesto expressamente para que toda a população saiba. Não sou um juiz parcial, não. Eu tenho 40 anos quase de história como magistrado. E eu sei o que a comunidade jurídica pensa a meu respeito. Isso eu sei. Podem não gostar de uma coisa ou outra, mas eles sabem que eu decido, e decido sempre com a técnica e com a minha maneira de interpretar a Constituição e as leis do país, sobretudo a CLT, um diploma aberto. Eu queria fazer esse registro e vou dar a palavra ao ministro Ives, porque, ao contrário de muita coisa, tudo meu é transparente, ministro Ives. Vossa Excelência vai ter a palavra agora para falar o que quiser, mas Vossa Excelência começou esse episódio nesse evento, e ainda que Vossa Excelência me diga que não faz mais, fez e marcou. E foi ali que eu disse, eu serei o que quiserem que eu seja, desde que eu defenda a justiça do trabalho, desde que eu defenda o direito do trabalho, porque esse país é desigual, essas pessoas que trabalham precisam de proteção. E é isso que eu vou fazer, até o final do meu mandato. Ministro Ives, tem a palavra.